Estacionei meu Honda Accord 2012 entre um Porsche Cayenne preto e um Tesla Model S branco pérola. As portas desses carros se fecharam com aquele estalo cheio de arrogância, resultado de quem está acostumado com luxo e poder. A porta do meu carro, no entanto, fechou silenciosamente, igualzinho a mim. Faziam 9 anos que eu não colocava os pés na propriedade da família Alden. 9 anos desde que saí de lá sem causar confusão, sem levantar a voz, sem explosões. Naquela época, eu não tinha quase nada além de uma ideia na cabeça, um laptop velho e um relógio no pulso, o mesmo relógio que ainda uso até hoje. Agora tinha 34 anos, e para essa noite especial, peguei um vestido azul marinho que guardava no fundo do armário em Seattle. Nada de marca, nada de grife, só um modelo simples, elegante, discreto. Eu estava sozinha, sem acompanhante, sem seguranças, só eu, só Sabrina. Quando cheguei, a porta da entrada já estava aberta, como se me esperassem, ou talvez só para deixar claro que eu era um convite não tão bem-vindo. Ao passar pelo saguão de mármore, o riso que vinha do salão de jantar me chamou a atenção. Era aquele riso afiado, polido, caro. Sabe aquele tipo de risada que você só escuta em jantares de gente importante? O lustre de cristal pendurado no teto ainda iluminava a longa mesa de carvalho, exatamente do jeito que sempre esteve. 16 cadeiras alinhadas, cristais e prata brilhando, o aroma do vinho no ar. Tudo parecia exatamente igual, exceto por uma coisa. Eu tinha mudado. Minha mãe, Sylvia Alden, estava sentada na cabeceira da mesa, impecável como sempre, impecavelmente fria. Quando me viu, virou a cabeça devagar e abriu um sorriso que, na verdade, não era sorriso. Era mais uma ameaça disfarçada. "Ah, olha só quem chegou", disse ela, alto o suficiente para que os funcionários da casa ouvissem. A decepção que voltou. Houve uma pausa. E algumas risadinhas. O tipo de risada venenosa que vem daquelas pessoas que já decidiram que você não vale nada. Meu irmão Malcolm, o advogado da família, sempre com aquele terno alinhado e uma língua afiada como faca, não perdeu a chance de esboçar um sorriso cínico. Do lado, o primo Ethan, conhecido por ser o barulhento favorito de Wall Street, dava seu jeito de participar da zoeira. Lydia, a esposa de Malcolm, que uma vez me disse na cara dura que sucesso era só questão de casar com alguém bem posicionado, acompanhava o show de desprezo. Eu permaneci ali, as mãos firmes ao lado do corpo, e então ela veio. "Você é uma vergonha para esta família", disparou minha mãe, com a voz clara, gélida e alta. Não houve choque, nem espanto. Só um silêncio desconfortável, aquele tipo de silêncio que diz mais do que 1000 palavras. Alguns acenaram com a cabeça em concordância, outros desviaram o olhar. Não respondi nada. Não demonstrei nenhum sinal de fraqueza ou medo. Simplesmente caminhei até o último assento vazio, entre uma cadeira que ninguém queria e um prato de prata que ninguém me ofereceu. Do outro lado da mesa, Malcolm levantou o copo e brindou, com aquele sorriso de escárnio. "As altas expectativas", ele disse. Eu não levantei o meu, e aparentemente ninguém notou. Ou talvez notaram, e era exatamente isso que eles queriam. Olhei para meu relógio de pulso, o mesmo que tem marcado meu tempo desde aquela época, e me peguei pensando pela primeira vez em muito tempo em algo que ficou guardado naquela casa. Lá tinha uma foto, em algum lugar. Era do dia da formatura de Malcolm em Yale. A família toda estava alinhada no gramado da frente, vestida com tons pastéis e pérolas, segurando taças de champanhe e falando sobre legado, sobre o futuro da família. Eu estava ali, no canto da foto, fora do centro, meio deslocada, meio indesejada. Naquela época, eu tinha 22 anos. Acabara de terminar meu curso de ciência da computação na NYU. Não era uma Ivy League. Não tinha o prestígio dos Alden. Eu tinha uma oferta para um cargo júnior de analista de dados em uma empresa de defesa. Durante o brunch de domingo, contei isso para minha mãe. Ela piscou os olhos uma vez como quem não acredita, e soltou um "isso é um nicho". Meu avô Leonard, que estava distraído mexendo no celular, nem levantou o olhar. "Sabrina", disse minha mãe, "ainda dá tempo de fazermos alguns contatos. A Georgetown Law ainda está aceitando inscrições para o curso de verão." Eu apenas balancei a cabeça educadamente, dobrei meu guardanapo devagar e no dia seguinte fui embora. Sem brigas, sem lágrimas, só um vazio. Não bati porta alguma, não me despedi. Arrumei 2 malas, comprei uma passagem só de ida e peguei um ônibus Greyhound rumo a Brooklyn, levando comigo apenas um sonho que ninguém acreditava.
Foi ali que tudo começou. A Arcádia. Um apartamento alugado, com encanamento ruim, mas com um café melhor ainda. Eu programava no meu MacBook antigo, reformado. Apresentava minhas ideias para telas vazias no Zoom, recebia 57 nãos antes que uma mulher especial, uma ex-analista da NSA que virou investidora anjo, enxergasse algo que minha família nunca conseguiu ver. Ela me deu $200.000 e um relógio simples, de couro, analógico. Você vai precisar de algo para medir o tempo, não só as horas, mas os seus marcos, ela disse. Eu uso aquele relógio até hoje. Quando fechamos nosso primeiro contrato com o Departamento de Defesa, mandei uma carta para meus pais. Não para pedir aprovação, mas só para informar. 3 semanas depois, recebi uma resposta da Silvia. Curta, datilografada, assinada. Não coloque o nome Alden em nada que não vá durar. Nenhum parabéns, nenhuma ligação. Mas eu guardei aquela carta. Eu tinha emoldurado aquela carta. Cada vez que algum negócio desmoronava, eu a encarava. Toda vez que uma porta se fechava na minha cara, eu relia aquelas palavras. E a cada conquista da Arcádia, primeiro chegando a 10 milhões, depois a 100 milhões, até alcançar os 2 bilhões de dólares, aquela carta funcionava como uma espécie de bússola. Só que não para me guiar de volta até eles, mas para me lembrar do quanto eu já tinha caminhado longe. Eu não voltei para Connecticut em todos esses anos. Nem para aniversários, nem para funerais. Nem quando a Lídia teve gêmeos. Nem mesmo quando meu pai sofreu um AVC leve e o Malcolm fez um discurso sobre união familiar. Eles nunca me chamaram. E eu nunca procurei voltar. Até hoje. Agora sentada naquela mesa, no meio dos sorrisos cínicos e talheres reluzentes, eu olhava para aqueles rostos que por tanto tempo me disseram que eu ia fracassar. E foi aí que lembrei. Eu não estava ali para eles. Estava ali por outro motivo. Algo mais silencioso, mas muito mais pesado. Algo que parecia com um fechamento de ciclo. No jantar, claro, tinha filé mignon. Sempre tinha. Filé com cogumelos selvagens, servido em porcelana branca com borda dourada. O mesmo conjunto que a Silvia mandou trazer de Milão no ano em que eu fiz 17 anos. Lembro disso porque foi o mesmo ano em que ela esqueceu meu aniversário. Fazia anos que eu não comia aquele prato. Peguei um pouco do filé, mexendo nele quase sem vontade, em silêncio. Malcolm, como sempre, estava no meio de algum discurso. Dessa vez falando sobre uma arbitragem que quase não aconteceu, e como ele salvou o acordo. Ele segurava o garfo como se fosse um martelo, e o ego como se fosse um distintivo de honra. Lídia, a esposa dele, entrou na conversa no momento certo, claro, contando que era a sócia mais jovem da história do escritório. O orgulho na voz dela brilhava mais que o lustre no teto. Do outro lado da mesa, o primo Ethan falava alto demais, explicando para ninguém em especial por que o gerente da carteira dele estava errado sobre os mercados emergentes. Ele agitava o copo de vinho no ar como se estivesse regendo uma orquestra que só ele ouvia. Silvia, sempre no comando, sentada na cabeceira, sorria e comandava o ritmo da conversa. Quando finalmente virou para mim, ela deu um sorriso fino e disse: "Ainda trabalhando com tecnologia, querida? Não é tech, nem segurança cibernética, nem mesmo sua empresa. Só trabalhando." Eu assenti. Continuava construindo sistemas, simples assim. Isso parecia suficiente para despertar um pouco mais de interesse. Ethan se inclinou para a mesa e perguntou que tipo de apps, sites, criptomoedas. Eu poderia ter contado que a infraestrutura da Arcádia movimenta 15% do tráfego seguro na nuvem do governo federal. Mas não contei. Antes que eu respondesse, Malcolm já interrompeu, lembrando a todos como eu costumava ficar acordada a noite toda em frente a um desktop Dell quando era criança. Silvia completou. Achávamos que era uma fase. Lídia, ainda cortando seu filé, perguntou se eu tinha uma equipe agora ou se ainda fazia tudo sozinha. A Arcádia já tinha 320 funcionários e um escritório novo em Tóquio, e estávamos preparando uma proposta para a OTAN. Mantive a resposta simples. Não, eu tenho ajuda. Malcolm sorriu com aquele jeito de escárnio. No fim das contas, todo mundo precisa de uma carreira de verdade. A risada que veio depois foi baixa, polida, quase cirúrgica. Silvia entrou na conversa com voz diplomática. Sabrina sempre trilhou seu próprio caminho. Aquela palavra de novo, diferente. Fora do padrão. Uma fora da curva, uma estranha. Malcolm levantou a taça com um tom falso de carinho. Para os rebeldes da família, que encontrem o caminho de volta antes que seja tarde demais. Eu não levantei a minha taça. Olhei para o meu relógio. Ainda funcionando. Ainda meu. Ethan, sempre querendo aproveitar a oportunidade, se inclinou para a frente outra vez,
Disse que a empresa dele estava levando a sério investir em startups e que eu podia apresentar alguma coisa se quisesse. Ficaria feliz em dar uma chance para seu projetinho, ele disse piscando. Projetinho? Encarei seus olhos e respondi com calma. Não é projetinho. Ele riu. Ah, é? Então por que nunca ouvimos falar? Deixei o silêncio tomar conta da mesa antes de responder baixinho. Talvez vocês não estivessem ouvindo. A mesa parou. Lídia soltou uma risada cortante, surpresa. Ela tem veneno. Silvia deu uma risadinha, enquanto completava o vinho de alguém. Estamos só brincando, querida. É tudo na brincadeira. Mas não era. Nunca foi para mim. Eles simplesmente nunca perceberam. A sobremesa chegou. Tortinhas de figo com mel de lavanda e creme fresco. Eu não toquei na minha. Malcolm estava contando uma história sobre depoimentos em Miami quando ouviram uma batida suave na porta. Um instante depois, Gillian, minha assistente, entrou na sala de jantar. Ela quase nunca usava preto, a não ser que eu pedisse. Mas naquela noite, estava vestida de preto. Andava com passos firmes, ignorando os olhares surpresos que recebia, e se inclinou ao meu lado. Desculpe interromper, Sra. Alden, falou baixinho, quase um sussurro. Mas o jatinho está pronto. Os pilotos estão aguardando a confirmação final para Tóquio. Eles precisam registrar a rota do voo dentro de 1 hora. A faca caiu da mão da Lídia, batendo com um som surdo na porcelana branca do prato. Eu, por minha vez, não demonstrei nenhum sinal. Obrigada, respondi, pegando meu guardanapo de pano. Diga ao Capitão Reis que seguimos conforme o planejado. Vamos fazer escala em São Francisco para a votação do conselho. Participarei da reunião durante o voo. Gillian assentiu com a cabeça, virou-se e saiu tão silenciosamente quanto havia entrado. O silêncio caiu na sala. Não era aquele silêncio estranho ou confuso. Era um silêncio pesado, mortal. Daqueles que ficam pairando como poeira depois que algo se quebra de verdade. Ethan piscou devagar. Malcolm contraiu a mandíbula. Sylvia se ajeitou na cadeira, como se o simples ato de manter a postura pudesse segurá-la àquela realidade que escapava rapidamente. Jatinho, Malcolm falou finalmente, como se estivesse tentando confirmar o que tinha ouvido. Eu limpei a boca com o guardanapo e respondi com calma. Chamamos de GF-RIM. Usamos para reuniões intercontinentais. A Arcadia fechou uma parceria em Tóquio no último trimestre. Arcadia? Repetiu Ethan com aquela voz surpresa. Minha empresa, respondi direto. Sylvia apertou os olhos, desconfiada. Você tem um jatinho? Tenho uma empresa, corrigi. O jatinho é só um meio eficiente. Malcolm tentou rir, mas parecia que o som ficou preso na garganta. Então quer dizer que você está realmente tocando um negócio de verdade? Peguei a bolsa, tirei o celular e abri o app da Bloomberg. Olha isso, disse, deslizando a tela para o centro da mesa. Na tela, um título brilhava. Arcadia Cloud garante contrato de 900 milhões com o Departamento de Segurança Interna. Abaixo, uma foto minha durante a coletiva de imprensa em Washington, D.C. Ethan se inclinou para a frente surpreso. É você. Eu apenas assenti, sem rodeios nem explicações. Sylvia estendeu a mão para pegar o telefone, mas parou no meio do caminho, hesitando. Observei suas mãos tremerem levemente. Por que você nunca nos contou? Perguntou ela, a voz fina, quase frágil. Será que isso faria alguma diferença? Devolvi a pergunta. O ambiente ficou congelado. Ninguém mexeu nas tortinhas de figo na frente deles. Até o ar parecia hesitar. Olhei para o meu relógio de pulso. Ainda funcionando, ainda meu. Malcolm foi o primeiro a romper o silêncio, mas mais para desafiar do que para perguntar. Aquela voz afiada, do jeito que ele usava no tribunal quando estava acuado. Apontou rigidamente para o celular e disse que a matéria podia estar exagerada. Olhei para ele. Incline minha cabeça de lado. Você acha que a Bloomberg inventa contratos federais de defesa? Ele não respondeu, só desviou o olhar. Do outro lado da mesa, Ethan ainda lia os lábios, absorvendo cada palavra da matéria, como se a repetição pudesse mudar o que estava escrito. Vi a expressão dele mudar à medida que os números entravam na cabeça dele. A presença global da Arcadia. O valor do contrato. A avaliação recente. 5,8 bilhões, murmurou, como se aquelas palavras queimassem na garganta. Não, corrigi com calma. Passamos dos 6 bilhões no mês passado. A mão da Lídia tremia enquanto ela tentava alcançar o copo de vinho. Errou e o vidro ficou intacto. Sylvia, até aquele momento, permanecia em silêncio. Agora, Sylvia estava sentada com a postura mais reta,
como se o simples ato de manter as costas eretas pudesse ancorá-la a alguma versão de controle. Seus olhos permaneciam fixos na mesa, no espaço onde meu celular havia ficado. Então ela perguntou, quase em um suspiro: "Você construiu isso sozinha?" "Não sozinha", respondi. "Só não com nenhum de vocês." Malcolm soltou uma risada seca, forçada, que soou quase como um estalo. Ele falou sobre família, sobre como eu deveria ter contado a eles, que podiam ter me ajudado, que éramos de sangue. Mas eu me lembrei claramente da reunião que ele teve com meu pai quando eu tinha 25 anos. Naquela reunião, ele me chamou de um peso para a família e sugeriu que mantivessem meu nome fora do boletim de Natal. Não levantei a voz. Apenas disse: "Você achou que eu era ruim para a marca Alden." Eu escutei. Sylvia finalmente olhou para cima. "Famílias falam coisas que não querem dizer." Ela murmurou. Eu então tirei um pedaço de papel dobrado da minha carteira, amassado mas cuidadosamente guardado. Deslizei-o pela mesa em direção a ela. Era a carta dela, de 3 anos atrás. Datilografada, assinada, fria. "Você me disse para não colocar o nome Alden em nada que pudesse não durar." Ela não tocou a carta. Apenas ficou olhando para ela. Ethan se inclinou para a frente de repente mais interessado. Começou a falar sobre como sua firma estava explorando o setor de tecnologia, mencionando colaborações possíveis, redes, capital. Eu o deixei terminar e então disse de forma simples: "Não estamos arrecadando." Lídia foi a próxima a intervir, tentando suavizar as coisas. Ela disse que, se soubessem, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Talvez eles tivessem me apoiado. Eu a olhei, não com raiva, apenas cansada. "Eles eram diferentes", respondi. "Só que não para mim." Sylvia finalmente estendeu a mão em direção à carta, mas parou no meio do caminho, com a mão suspensa no ar. Eu a observei hesitar, não pelo que eu tinha me tornado, mas porque tocar aquela carta significaria admitir que ela a escreveu. Meu celular vibrou dentro da bolsa. Gillian, pontual. Eu me levantei, dobrei o guardanapo e coloquei ao lado da sobremesa intocada. "Eu tenho uma votação do conselho em 6 horas. Falei. "Estamos fazendo uma proposta para um contrato da OTAN." Então me virei para sair. A voz de Sylvia parou no ar. "Por que hoje, Sabrina? Por que veio até aqui?" Parei na porta de costas para eles e disse: "Para ver se algo tinha mudado." Então me virei para encará-los uma última vez. Não mudou. Saí para o corredor. Atrás de mim, a sala de jantar ficou em silêncio, como um palco depois que as cortinas caem. Mas os atores ainda não sabiam o que fazer. E então, a agitação começou. Malcolm foi o primeiro, como sempre, o mais rápido em mudar de assunto. "Sabrina, espera. Talvez devêssemos falar sobre investimentos. Se a Arcádia está crescendo, talvez haja uma oportunidade de alinhamento. Uma parceria estratégica." Me virei um pouco, só o suficiente para ele ver meu rosto. "Quer dizer, agora que você acredita que eu existo?" Ele não respondeu. Ethan seguiu logo depois. "Ei, escuta, eu sempre acreditei em você. Quer dizer, eu sabia que você era inteligente. Eu só não percebi..." Ele parou no meio da frase. "Você não percebeu que eu parei de precisar da sua aprovação anos atrás." Eu terminei por ele. Lídia ofereceu um sorriso pequeno, polido e ensaiado. "Se um dia você estiver contratando, na verdade, estou explorando áreas adjacentes à tecnologia." Olhei para ela por um momento. Ela costumava rir quando eu tentava explicar o que eu fazia. Uma vez disse a um amigo da família que eu trabalhava com telas. "Você consegue me dizer uma linguagem de programação?" Perguntei. Sua boca se abriu, depois se fechou. Ela olhou para o lado. E então, por fim, Sylvia se levantou da cadeira. Ela avançou devagar, cada passo mais controlado do que gracioso, como se aquela caminhada fosse um exercício de firmeza e domínio sobre si mesma. Quando finalmente chegou perto, falou com uma voz baixa, quase um sussurro, que parecia conter mais entendimento do que reprovação. "Você está com raiva, não está? Eu entendo, mas não deixe que o orgulho feche portas que só a família pode manter abertas para você." Aquela palavra pairou no ar mais uma vez. Família. Eu não hesitei. "Você teve 9 anos para abrir essa porta, mas decidiu pintá-la de um jeito que parecia fechada para sempre." A voz dela suavizou com um tom quase maternal, talvez uma tentativa tardia de reaproximação. "Você ainda é Alden. Isso significa algo. Significa tudo para você. Eu não me dei por vencida. E não significa nada para o mundo que eu construí."
Ela fez um pequeno gesto, um leve tremor que não passou despercebido. Estendeu a mão para tocar meu braço, como se tentasse me puxar para perto. Um movimento instintivo para não me deixar escapar de novo. Mas eu recuei, firme. Não, eu disse. Isso não é uma discussão, não é uma briga. Isso é uma linha que eu decidi traçar. Meu celular vibrou na bolsa. Uma mensagem pontual da Jillian me lembrando do tempo. Coloquei o casaco, sem pressa, sem drama, só com a sensação de que tudo ali chegava ao fim, de forma definitiva. Quando me virei para sair, dei uma última olhada. Não para eles, mas para a casa. Para o peso silencioso que ela carregava. Para o silêncio pesado que ali reinava. Você sempre pensou que eu saí porque fracassei, falei enquanto me afastava. Mas eu saí porque finalmente entendi que não precisava mais passar nos testes de vocês. Eu fiz minhas próprias regras. Abri a porta, e lá fora o carro já me esperava, motor desligado, silencioso. O motorista, já de pé ao lado do veículo, acenou discretamente. O ar frio da noite não me tocou. Pela primeira vez em anos, o vento só brincou com a ponta do meu casaco enquanto eu saía. O carro estava quente por dentro, convidativo. O motorista pegou minha bolsa sem uma palavra. Eu sabia que a Jillian tinha escolhido alguém eficiente, invisível, preciso. O tipo de profissional que não chama a atenção, mas garante que tudo flua. Atrás de mim, ouvi o rangido da porta da entrada da casa. Ela não fechou completamente. Eles ainda estavam lá, observando. Claro que estavam. Famílias como a minha só sabem correr atrás do que já perderam. Entrei no banco de trás do carro. O couro familiar e silencioso me acolheu. Enquanto o carro começava a se afastar da propriedade Alden, eu não olhei para trás. Nem uma vez. Nem para as colunas majestosas, nem para as janelas iluminadas, nem para as pessoas que um dia mediram meu valor pelo lugar que eu ocupava à mesa, pelo vestido que usava ou pelo carro que dirigia. O silêncio dentro do carro era completamente diferente daquele que deixei para trás. Não era um silêncio tenso, carregado de expectativa ou rancor. Era um silêncio conquistado, fruto de batalhas e escolhas. Olhei para meu relógio de pulso. O ponteiro dos minutos avançava com firmeza, marcando o tempo, ainda funcionando, ainda meu. Na manhã seguinte, o silêncio começou a ser quebrado pelas mensagens que chegaram. Um pedido de conexão no LinkedIn da Lídia. Uma mensagem de voz do Malcolm tentando se reaproximar. Precisamos nos reconectar. A sinergia da família tem seu valor. Depois, um e-mail longo, cheio de floreios, de Ethan, falando sobre inovação colaborativa, parcerias e capital de risco. E, por fim, uma carta manuscrita da Sylvia, entregue por um mensageiro. Um papel que denunciava uma culpa quase palpável. Precisamos reconstruir. Você nos deixou orgulhosos. Eu não respondi a nenhuma dessas mensagens. Em vez disso, reencaminhei tudo para a Jillian, junto com uma instrução curta e direta. Bloquear lista. Mais tarde, naquela mesma noite, uma entrega chegou na propriedade Alden. Uma caixa simples, sem cartão, sem mensagem. Dentro dela, a carta que Sylvia me enviara anos atrás, cuidadosamente dobrada, acompanhada de uma foto da mesa de jantar tirada do lado de fora da janela. Minha cadeira estava vazia na imagem, um espaço que parecia gritar a ausência. Havia apenas uma nota com poucas palavras. Eu estava lá, você só não me viu. Alguns de nós nunca foram realmente convidados para a mesa, mas ainda lembramos quem desviou o olhar. Você não precisa se explicar, apenas deixe uma palavra que eles nunca disseram. Esse momento representou mais do que uma despedida, mais do que um confronto familiar. Foi o encerramento de um capítulo e o começo de outro. Era a prova de que eu havia trilhado meu próprio caminho, longe dos julgamentos e expectativas que por tanto tempo me definiram. As portas que eles insistiram em fechar para mim não impediram que eu construísse um império. Pelo contrário, cada fechadura que encontrei se tornou combustível para a minha determinação. Enquanto o carro se afastava daquela mansão que um dia achei que seria meu lar, a sensação que tive não foi de perda, mas de liberdade. A liberdade de ser quem eu escolhi ser. A liberdade de construir algo maior do que eles jamais poderiam imaginar. E mesmo que aquela casa continuasse de pé, cheia de vozes e olhares, eu sabia que a verdadeira mesa onde eu pertenço estava na frente de mim, construída com suor, coragem e a certeza de que minhas conquistas não precisavam da aprovação deles para existir. Meu relógio ainda marcava o tempo, cada tic-tac uma reafirmação de que minha história continuava, no ritmo que eu escolhi, com a força que eu descobri dentro de mim.